de Refinação de Petróleo pela Universidade Jean Piaget de Angola, graduado em Engenharia de Produção de Petróleo e Gás e Tecnologia Aplicada em Engenharia de Petróleo pela Southern Albert Institute of Technology no Canadá, mas também é mestre em Gestão Internacional de Petróleo e Gás pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido. É um homem que está em Moçambique numa missão, portanto, a convite do Instituto Nacional de Petróleo, onde discutiram sobre a governação e conteúdo local. Discutiu sobre as oportunidades ou o futuro do petróleo e gás em Moçambique. Patrício, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Fantástico. Como é que está em Moçambique? Como é que se sente estar neste país que muito ouviu e estuda acerca das oportunidades que temos tido há algum tempo pela especialidade que tem e até é CEO da PetroAngola, uma consultora que trabalha nesta área? Sim, olha, sinto-me em casa, não há diferença nenhuma entre Moçambique e Angola. Acho que não teria nenhum problema em viver cá. Fantástico. Patrício, o futuro do petróleo e gás em Moçambique. Nós vivemos neste momento com este Eldorado, como se pensa, dos recursos mais importantes no globo. Angola está com mais de 5 décadas de experiência na relação com as multinacionais, na exploração do petróleo. Como é que Moçambique pode capitalizar a experiência deste país irmão, falante da mesma língua, com um contexto cultural, político e social similar a Moçambique? Olha, boa pergunta, deixa-me fazer um enquadramento. Primeiro é importante referenciar que o gás que foi encontrado em Moçambique, mais de 100 TCFs de gás, é uma bênção que caiu para este país irmão. E acho que é uma oportunidade indispensável para o desenvolvimento socioeconômico do país. Todos os países consomem produtos derivados do petróleo, mas menos de 1/3 dos países no mundo produzem ou têm esses recursos. Então, isso faz de Moçambique um dos países muito mais bem posicionado no continente e no mundo em relação às grandes reservas de gás que tem. E isso abre um leque de oportunidades para o próprio Moçambique. E acho que Angola, sim, tem uma experiência muito vasta. Nós estamos com mais de 60 anos de produção ativa na indústria de petróleo e gás e trabalhamos com as grandes multinacionais. As operações em Angola são simplesmente feitas por empresas muito grandes a nível do mundo. E não diferente de Moçambique, que vai também, de certa forma, albergar essas empresas aqui e vão criar muitos benefícios para a economia, mas também para os cidadãos angolanos que vão trabalhar para essas empresas, relacionando a formação de quadros e também a prestação de bens e serviços, que é o famoso conteúdo local. Mas, por outro lado, Angola tem sim uma experiência vasta que pode partilhar com Moçambique e a língua facilita e também a cultura. Nós temos uma cultura similar. Eu acho que nós podemos sim criar várias formas de sinergias e desenvolver potencialidade nesse sistema. Como sabemos, a indústria de petróleo e gás é muito competitiva e acarreta consigo vários desafios técnicos, financeiros e analíticos, né? Então é importante para um país como Moçambique ter essa posição negocial forte, com um conhecimento vasto sobre a indústria para poder negociar da melhor forma os contratos e garantir mais benefícios para a economia moçambicana. E na sua perspectiva, do que tem acompanhado, Moçambique tem dado passos consideráveis ou aceitáveis neste processo de negociação com o que aparece de fora? Sim, eu penso que sim. O facto de nós termos projetos como o Coral FLNG aqui em Moçambique, que é o único projeto do gênero aqui em África, já destaca Moçambique a nível do mundo. Por isso que é um hotspot. As multinacionais, a África é o continente em que terá o máximo de investimento direto estrangeiro para a indústria de petróleo e gás e energia. Então, esses projetos estão em Angola, estão em Moçambique, estão na Nigéria, estão no Gabão, estão no Ghana, mas Moçambique destaca-se na área de gás e um projeto como o Coral FLNG, que são um dos poucos raros no mundo, não existem muitas FLNGs no mundo e se está aqui construída em Moçambique, significa que o governo moçambicano foi astuto o suficiente para garantir, primeiro, que houvesse esse investimento, mas também que houvesse um projeto diferenciado no mundo. Então, isso por si só já faz de Moçambique uma pérola no setor de energia. E são essas oportunidades que cria, porque um projeto como o FLNG acarreta consigo vários outros serviços e vários outros benefícios, incluindo a formação de quadros moçambicanos, que é muito importante, porque esses sim vão garantir a soberania futura do setor energético moçambicano. Nós chegaremos a este ponto sobre a soberania, mas antes, como é que Angola conseguiu explorar os pontos de oportunidades existentes, a capacidade de negociação
a exploração de tudo o que era oferecido para ter o desenvolvimento que tem, tirar resultados com estes recursos que são que catapultam o desenvolvimento? Olha, a indústria petrolífera é muito competitiva, mas ela gera receitas avultadíssimas, né? Só para ter uma ideia, ao longo desse período, Angola já gerou em receitas mais de 700 bilhões de dólares, né? Então é muito dinheiro e só se consegue esse tipo de receitas numa indústria como a petrolífera. Então, como é que Angola conseguiu gerir? Angola criou um plano muito forte de formação de quadros, né? Hoje, mais de 90% dos profissionais do setor petrolífero em Angola são nacionais, né? E eu sou um exemplo do conteúdo local, o impacto que o conteúdo local teve em Angola. Tiveste a formação pela ExxonMobil? Sim. Então, sim, mas faz foste parte profissional da empresa? Sim, trabalhei para a ExxonMobil durante 7 anos, fiz a experiência em Angola, no Canadá, nos Estados Unidos, e depois trabalhei para o Ministério das Finanças em Angola e agora fundei a PetroAngola, que é uma empresa de consultoria especializada em petróleo e gás e energias renováveis. Mas voltando à questão, Angola criou uma política de formação de quadros em conjunto com a indústria de petróleo e gás e conseguiu gerar esta mão de obra qualificada, que hoje até já pode-se falar que temos em alguns aspectos em excesso e vamos exportando. Hoje nós temos angolanos, inclusive, a começar projetos em Guiana, angolanos que trabalharam em Angola, inclusive ex-colegas meus que estão a fazer esse projeto em outros países. Então isso também demonstra que o desenvolvimento do setor de energia em Moçambique vai gerar essa área de serviços, que é empresas qualificadas, profissionais qualificados que poderão ir prestar serviços em outros países e garantir uma receita adicional para a economia moçambicana. Então, há essa oportunidade. A indústria de petróleo, para além de gerar receitas avultadas, ela traz consigo uma capacidade técnica e uma transferência de know-how muito forte, que é muito visível e acho que é um grande benefício. E eu não tenho dúvidas nenhuma que daqui a 10 anos estaremos a falar de uma realidade totalmente diferente em Moçambique e acho que já é visível aqui. É fantástico. Em relação ao conteúdo local, que é uma componente determinante neste negócio, que grandes recomendações devem ser feitas? Faz uma abordagem sobre o conteúdo local e a ligação com a soberania que existe. Para si, que grandes mensagens devem ser deixadas como chave? Não, como sabemos, o petróleo é o recurso energético mais valioso do mundo, né? E como eu disse, os países que têm esses recursos no seu subsolo são países abençoados. Agora, as multinacionais vêm com muita força, né? Elas têm a tecnologia, têm a capacidade financeira. E nós, como detentores dos recursos, não detemos essas oportunidades. A diferença que nós podemos fazer é garantir com que nós, num período de tempo, né, isso tem que ser um compromisso governamental, garantir com que os moçambicanos consigam dominar o seu setor, ou seja, ter a soberania sobre o setor, porque quanto mais os moçambicanos participarem na atividade da indústria de gás ou a indústria de petróleo, maiores benefícios ficam para o país, mas também poderão controlar esses recursos. Porque é muito importante. Petróleo, quando se fala de petróleo e gás, estamos a falar de soberania, estamos a falar de segurança energética, que é algo muito importante. Podemos ver hoje a questão que se passa na Rússia e na Ucrânia, conseguimos ver o papel fundamental que o gás tem, o gás da Rússia para a União Europeia. Então, Moçambique no futuro pode ser esse grande braço de ferro forte da África na geração de energia elétrica para o continente, porque o nosso continente está abaixo de 30% a nível de eletrificação e com as reservas de gás aqui em Moçambique, pelo menos a nossa região austral poderá ter uma garantia de eletricidade gerada através do gás moçambicano. Então, o conteúdo local é uma oportunidade que os governos detentores dos recursos petrolíferos têm de ampliar os benefícios que advêm da indústria de petróleo, não contar só com os pagamentos de impostos ou com a partilha de produção, mas ampliar esses benefícios através da participação das empresas e cidadãos nacionais na indústria de petróleo e gás. Eu fico feliz que ainda numa fase muito inicial, Moçambique já discute essas questões e são essas as razões que nos trouxeram aqui para poder trazer a experiência que nós temos, né? Agora, é urgente que Moçambique defina a política de conteúdo local,
porque a política de conteúdo local deve ser definida atualmente para garantir o futuro, né? Porque os contratos estão a ser feitos e os contratos já devem ter cláusulas de conteúdo local, né? Porque os contratos são feitos para um período de 25 a 30 anos e se não forem feitos atualmente como a cláusula de conteúdo local, fica muito difícil depois implementar o conteúdo local no meio. Então, mas a política do conteúdo local tem que ser realística e de acordo às capacidades que Moçambique tem, tanto de quadros, financeiras e também técnicas, né? A industrialização do país, mas o conteúdo local é isso, ele traz o desenvolvimento socioeconômico no país, mas também é uma ferramenta essencial para a diversificação da economia e a industrialização do país. Assim, em resumo, se a indústria do petróleo e gás em Moçambique tiver sucesso, ela vai gerar receitas avultadas para os cofres do Estado, mas ao mesmo tempo vai formar quadros moçambicanos e também vai garantir que a economia moçambicana seja diversificada. E a qualidade e competitividade para um conteúdo local cada vez mais presente e necessário às multinacionais, como é que deve ser aprimorada? Deve ser aprimorada através das parcerias, né? As joint ventures, as parcerias técnicas e tecnológicas entre as empresas moçambicanas e as empresas estrangeiras. A indústria do petróleo é uma indústria globalizada. Nunca em Moçambique vai se ter 100% de funcionários ou 100% de moçambicanos a prestarem serviço. Isso não acontece nem nos Estados Unidos. Então, a indústria globalizada é uma realidade. Moçambique não tem capacidade técnica atual, não tem know-how, precisa. A forma de adquirir isso é via parcerias técnicas e tecnológicas com empresas estrangeiras, mas numa situação de win-win, né, em que vai beneficiar a empresa estrangeira, mas com um plano de capacitação das empresas moçambicanas, que é isso que é importante, é garantir que nessas parcerias os moçambicanos possam ter uma participação e desenvolver a economia, porque essas empresas moçambicanas também devem ter responsabilidades com o país, empregar mais moçambicanos. Isso implica também a abertura sobre o que as empresas têm a oferecer. Sim. E o que é que precisam a nível local? Exatamente, porque o Estado, quando cria uma política do conteúdo local, na verdade está a abrir um caminho, uma possibilidade para que as empresas moçambicanas tenham acesso a uma indústria que gera receitas avultadas. Em contrapartida, essas empresas têm que ter um compromisso com o governo, que é de garantir, então, a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico, garantir a empregabilidade e o investimento local, porque também a vantagem das empresas moçambicanas trabalharem no setor dos petróleos é que todas as receitas que elas vão fazer ficam na economia moçambicana e gera liquidez interna, ao contrário das empresas multinacionais que exportam todos os seus dividendos. Então, a política do conteúdo local é um complemento da indústria do petróleo e gás para garantir a sustentabilidade interna e a soberania energética do país. A segurança nacional e recursos naturais é outra abordagem que ganha ímpeto quando se discutem estas riquezas. Moçambique hoje vive ameaças do terrorismo. Eu sei que no espaço de consultoria que tem dado ao mundo tem um capítulo de abordagem muito cuidadosa em relação a este aspecto. Que abordagens devem ser feitas com as ameaças e até com algumas consultoras que já antevê um possível adiamento em Moçambique, particularmente na exploração dos recursos de 2023 face ao terrorismo? O que é que deixa como mensagens neste contexto adverso de segurança? Acho que a mensagem principal é procurar uma forma rápida para a resolução desses problemas. É muito importante e afastar todo o nível de especulação, porque tem havido muita especulação sobre esse assunto. A especulação, ela, de certa forma, afasta o investimento estrangeiro, mas pelo nível de recursos que Moçambique tem, isso não pode ser E até pelo nível de apoios que tem a nível regional e global. Inclusive Angola tem apoiado nisso. Nós temos a experiência, eu acho que precisa ser um bocadinho mais de diálogo, porque a questão que acontece em Moçambique hoje não é um problema só de Moçambique, é um problema regional e é assim que nós angolanos também vemos essa situação, porque nós nos preocupamos com isso. E aí reside uma questão importante, como é que Angola conseguiu gerir por todo este tempo estes recursos e não passar por contextos adversos como terrorismo? Não, porque nós conseguimos ter a soberania dos recursos. Isso foi a coisa mais importante que nós conseguimos fazer. Conseguimos ter a soberania e o controle desses recursos. E daí que aqui está a acontecer essas ações,
porque, claro, está numa fase inicial e é como se fosse uma base de teste até que ponto consegue se segurar a situação. A ideia é sempre desestabilizar, mas o governo, se conseguir gerir essa situação com os apoios que tem recebido, e essa situação passa e poderá ter um maior controle. As próprias receitas do gás vão servir para garantir a segurança energética. Quando falamos de segurança energética, tanto na geração de energia para o país, mas também na geração de receitas para que tenhamos serviços de maior controle e segurança para o próprio país, porque nós precisamos garantir segurança para quem investe. Precisamos garantir segurança para quem está a trabalhar nessas zonas, né? Porque são as zonas que vão estar a alimentar a economia, e é isso que o gás vai fazer com Moçambique, vai catapultar a economia, e há necessidade de ter uma segurança máxima, mas eu penso que a Moçambique está a fazer o seu caminho e está a fazê-lo muito bem e tem todo o nosso apoio, por isso que estamos aqui presentes para partilhar essa experiência que nós temos, não só de Angola, como dos outros países que nós aconselhamos, e eu penso que estão de parabéns. Eu estou orgulhoso de ver o desenvolvimento da indústria de gás e que foi um bocadinho rápido, os projetos estão a ser sancionados de uma forma mais rápida, daí que necessita também uma maior cautela no momento de negociação, né? Porque esses ataques que nós vamos tendo e a fraca capacidade institucional podem reverter-se numa consequência negativa para os benefícios estatais. Então é importante ter uma posição negocial muito forte para garantir que haja uma partilha justa dos rendimentos do setor energético em Moçambique. Falando mesmo das experiências, Angola já tem a experiência com o Fundo Soberano e Moçambique está agora num rascunho sobre esta instituição, esta entidade. Como acha que nós podemos ter um Fundo Soberano atuante e transparente, com mais práticas distantes, porque em Angola houve discussão mesmo à volta da transparência e integridade da entidade. Exatamente. Os fundos têm esse problema, eles são criados com uma receita já sólida e ele depois vai se multiplicando e geram receitas. Na verdade, isso tem a ver com um compromisso que as instituições têm com o próprio Estado, com a sua sociedade, com a sua população, né? A necessidade de nós termos um compromisso de desenvolvimento do país. Os fundos é a melhor forma do país gerir a sua riqueza energética, porque sem um fundo não consegue se criar uma estabilização macroeconômica. Então o fundo é algo positivo e inclusive eu já falei com várias pessoas que Moçambique, ao criar o fundo petrolífero, está a tomar uma das melhores decisões a nível do setor de energia, porque esse fundo, para além de garantir a estabilidade macroeconômica do país, também vai garantir a geração de riquezas futuras, porque os netos e os bisnetos do cidadão moçambicano atualmente também devem se beneficiar desse gás que Moçambique tem, e inclusive o fundo também vai criar a liquidez. Então, é um posicionamento positivo. Precisa-se ter uma gestão independente, rigorosa, transparente e que a utilização de receitas seja feita para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Este tem que ser o principal fim, é o desenvolvimento socioeconômico da economia e do cidadão moçambicano. Não pode se focar em outros fins. Isso precisa de uma instituição independente, com filtros, né, e fiscalização execuível, porque o fundo sim é um posicionamento muito bom e acho que Moçambique está a tomar uma boa decisão. Nós em Angola hoje também estamos a criar um outro fundo específico para o petróleo, para o cidadão e as empresas que estão no setor do petróleo, para apoiar mesmo as empresas do conteúdo local. Então, são posições muito boas. Nós conseguimos gerir no Fundo Soberano cerca de 5 mil milhões de dólares, não é pouco dinheiro, e agora estamos a trabalhar num outro fundo petrolífero para ajudar a atividade petrolífera. Então, é importante que Moçambique já tem, e essa é a vantagem da globalização, é poder utilizar práticas recentes que os outros países usaram, se calhar de forma mais tardia, e vocês têm essa possibilidade de implementar logo no início dos projetos. É por isso que Moçambique continua assim ser um dos principais entes importantes na indústria energética de África, apesar de começar agora, mas o futuro do setor energético em África passa por Moçambique. Há uma questão que é aparentemente leviana, mas muita gente faz. Hoje o mundo todo canta em Moçambique que teremos riqueza. Como é que isto vai beneficiar o cidadão pacato? O petróleo de Angola, como é que se beneficiou o cidadão de Cunene, por exemplo? Esse é um dos maiores desafios que explicamos ontem no workshop. As receitas petrolíferas, elas podem causar dois fenômenos muito negativos ao país.
A doença holandesa e a maldição dos recursos. Doença holandesa porque o volume avultado de receitas que vão entrar para os cofres do Estado podem impactar negativamente o resto da atividade econômica que já é existente no país, né? Pode desindustrializar o país, pode desincentivar as outras atividades econômicas, porque haverá tanto dinheiro a ser gerado de um ponto único, que é o gás, e que vai superar todo o rendimento que é gerado pelas outras economias. Então, muitas economias, muitos países ficam distraídos e focam-se na receita do gás, nesse caso, e ignoram a outra atividade, e essa atividade vai morrendo. Então, é importante que esta receita gerada pelo gás deve ser utilizada para potenciar ainda mais as outras atividades econômicas e criar outras atividades uma abordagem econômicas, mais integrada de desenvolvimento. Mais integrada, não pode se focar só no gás. O gás sim vai gerar receitas nunca antes vistas. Em um ano Moçambique vai receber receitas nunca antes vistas, mas essa receita deve ser utilizada para potenciar a economia. E depois deve evitar a maldição de recursos. A maldição de recursos, que é um ponto da economia muito bem desenvolvida ou um nível populacional muito rico e um outro nível muito baixo, muito pobre. Então, criação de assimetrias regionais, principalmente nas zonas onde são exploradas. É importante, e a própria indústria recomenda, as boas práticas da indústria recomendam que parte das receitas geradas pelo gás ou petróleo devem ser investidas no local aonde elas são retiradas. É importante. Em Angola, essa percentagem é de 10%, por exemplo. Então, a Angola viveu esse problema da doença holandesa e da maldição de recursos. Hoje, nós estamos a corrigir esse fator, criando vários mecanismos, mas isso é algo que existe. Angola teve, Moçambique não precisa ter, e pode aprender conosco em como eliminar e como é que nós estamos a eliminar. Então, é importante que haja esse tipo de abordagem. Logo no início, haja controles, porque é preciso ter controles da gestão da receita petrolífera, que o fim deve ser sempre o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. E estas são lições que hoje Angola consegue mudar e está sim, no caminho bom? Sim, estamos. Olha, vários mecanismos econômicos foram criados, vários modelos. Só para entender, nós fizemos um reajuste na indústria de petróleo e gás a partir desde 2019. Então, há uma nova gestão, um sistema novo de gestão para tornar o país e a nossa indústria muito mais eficiente, para haver mais controle, haver mais fiscalização. E acho que sim, estamos a andar. Hoje Moçambique já tem uma estrutura de gestão na indústria de petróleo e gás já muito aceitável, a um bom nível. Tem o Instituto Nacional de Petróleo, que é regulador, e tem atividades independentes, a ANH tem a sua atividade independente. Então, isso já garante alguma eficiência no setor. Agora, deve apostar na capacitação dos quadros moçambicanos para poder, então, em conjunto, e o papel do regulador em Moçambique? Eu sei que tem uma relação aproximada, e como é que se sente? Não, o papel é bom, o papel do regulador de Moçambique é bom. Eu acho que a estrutura que foi criada tem sido boa e está atenta aos desenvolvimentos do setor. E é isso que o regulador faz, executar a política que é traçada, porque é importante nesse momento já os cidadãos moçambicanos discutirem o que é que querem que o setor de gás signifique para Moçambique em 2030, em 2040. Qual é a percentagem que Moçambique espera ter do setor de gás na economia em 2050? Depois de se definir isso, deve-se criar uma política para chegar a este fim. E o INP deve executar esta política e depois fiscalizá-la. Então, o ponto de partida é discutir o que é que nós queremos que o gás represente para nós, Moçambique. Nós aqui, por exemplo, a exploração de caju, que é uma atividade muito forte, que foi o maior exportador do mundo. Então, hoje o gás, será que o gás vai substituir o caju? Pode ser a nível de exportação, pode ser a nível de receitas, mas qual é o compromisso que nós vamos ter com o gás na economia? Porque se Moçambique decidir que o gás tem que ser um dos partícipes mais fortes da economia, então Moçambique precisa rapidamente formar pessoas e empresas para estarem dentro dessa atividade, para garantir que Moçambique atinja este nível, mas também garantir que haja soberania, porque a soberania é chegar ao ponto que os moçambicanos é que estão a produzir gás, porque os moçambicanos precisam produzir gás. Hoje em Angola nós estamos a lançar várias empresas angolanas para produzir petróleo, porque não podem ser só as multinacionais a produzir. Esta das últimas questões que eu ia fazer sobre as empresas fortes africanas. Se tirarmos as multinacionais que operam no setor de petróleo e gás,
na África quase que ficará nada. É preciso que haja potenciação. Exatamente, e essa potenciação só acontece se nós cooperarmos. Há necessidade de haver essa cooperação entre os países africanos. O que acontece atualmente é que cada país africano unilateralmente trabalha com as multinacionais. Isso é um erro, porque a África é o destino do setor de energia. É bom que a Nigéria, Angola, Nigéria, Moçambique, Gana, é. Gabão, Guiné Equatorial trabalhem como um só corpo, definir políticas E em internas, firmas mas também fortes, regional, para que nós possamos desenvolver as nossas empresas, porque aqui em Moçambique podem vir empresas angolanas produzir petróleo, produzir gás, não podem ser simplesmente empresas estrangeiras, americanas ou inglesas. As empresas moçambicanas podem ir para Angola também, e nós trouxemos alguns empresários angolanos para trocar essa experiência com Moçambique. É necessário que haja essa interação entre nós, do mesmo jeito que nós temos, por exemplo, as relações culturais, as relações, o clima, inclusive, a comida, que é quase a mesma. Precisamos também olhar para o setor energético como se fosse uma comida ou uma música que nós traçamos, porque eu estou aqui em Moçambique, mas escuto muita música angolana, eu sinto-me em casa. Então, se nós escutamos música angolana em Moçambique, por que é que nós não podemos ter também única, uma relação no setor energético, que é o mais importante, que é que garante o desenvolvimento do nosso continente? Patrício Kingongo portanto, este especialista conversa connosco. É fantástico conversar com esta gente que pensa a este nível e a contribuir. Patrício, nós queremos agradecer esta presença. Sabemos que poderemos contar sempre contigo nas próximas vezes. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Sinto-me feliz, estou muito honrado em estar aqui e partilhar essa experiência. Nós andamos pelo mundo e trabalhamos, ajudamos outros países a desenvolver, porque não países africanos, inclusive o nosso. Então, acho que é uma oportunidade grande. Eu prometo estar aqui mais vezes. Vou procurar arranjar ações que tragam-me de volta aqui em Moçambique, mas a linha está aberta e sempre que precisar de alguma coisa, nós estamos aí para dar o apoio. Fantástico. E somos vistos por muitos angolanos através do Facebook, mas também através da Zap, né? E nós queremos saudar aos angolanos que nos veem em Benguela.